Ação. Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Agora sim, oficialmente, o nosso encontro do programa Mentor. Estamos aqui hoje com presenças ilustres aqui, além de Leonardo Maia, que está aqui na sala do lado, aqui, eu acho que eu consigo até... Ele consegue... Deixa eu ver se ele aparece ali. Ele está ali. Olha lá, ó. Olha eu mexendo a mão aqui, ó. Ele lá. Maravilha, o Léo está ali do lado de fora. Cristiano da Freitas e Rodrigues está aqui com a gente também. Maravilha. E Lupércio, que está a caminho, deve estar chegando já, que é o especialista da Almint, que dá sempre aquela atenção especial para todos nós. Muito bem. Como eu vinha falando, então, o encontro de hoje nós vamos fazer um comparativo muito prático aqui. Eu vou entrar no site da Almint para a gente fazer mesmo um resumão dos produtos atuais, do que a gente já tem aí disponível e que é uma gama de produtos realmente bastante completa. E vamos fazer a comparação, né, do seguro tradicional com o seguro temporário, o seguro vitalício com opção de resgate. Vou entrar no portal para a gente ver a biblioteca, enfim. Vamos ver aí no pormenor mesmo o detalhe dos produtos Almint. Bom, eu espero que agora esteja todo mundo me vendo a minha tela, né? Com o site da Almint, então está lá em cima, almint.com.br, né? Lá em cima você encontra o link e aqui no cantinho do lado direito tem 3 pauzinhos aqui. Quando a gente clica ali, ele já tem o portal do corretor de seguros de vida aqui, ó, logo no segundo item aqui. Eu vou lá no portal do corretor de seguros de vida, já tenho lá o meu login e senha salvos, clico lá que eu não sou um robô e vou fazer o meu acesso. Ah, Renato, eu tenho o cadastro, esqueci a senha. Vou lá e esqueci a senha. Tá? Bom, logo de cara aqui, nós já temos aqui uma parte informativa e na parte de baixo aqui, aquilo que o Lupércio estava falando agora, as condições gerais do seguro viagem, do seguro de vida individual, do vida em grupo, uma cartilha sobre prevenção à fraude e lavagem de dinheiro. Então, aqui, por exemplo, no seguro de vida individual, clica lá, ele já abre as condições gerais, as opções de condições gerais. Vocês continuam vendo aqui minha tela, né? Aqui. Beleza. Quando eu clico em vida individual, tem lá, ó, condições gerais do Almint Vital, condições gerais do Almint Ideal, Almint Resgatável, que é o produto anterior ao Vital, então esse aqui e o Proteção também já não vale mais. Tá vendo ali, ó, comercializado até 8/8/2020, esses dois foram substituídos pelo Ideal e pelo Vital, e o Foco, que é esse produto aqui, que é o mais recente, que foi lançado mais recentemente pela Almint. A gente vai começar pelo Ideal, que é o seguro tradicional, é aquele produto que todo mundo já conhece, que já é mais popular, né? Aquele seguro tradicional com as condições que a gente já conhece, muito comuns aí no mercado. Ô, Renato, posso só dar mais uma dica aí do sisteminha? Sim. Volta ali na página principal do sistema. Na página do sistema. Do lado. Aqui? Tá vendo que tem aquela parte ali, biblioteca? Eu vou entrar lá, legal. Aí a gente tem vários materiaizinhos importantes que muita gente pede, né? Fala, você tem material de treinamento, tem apresentação, não sei o quê. Nessa aba aí a gente tem tanto do individual, tanto do viagem, quanto do vida em grupo também, tá? Então é um bom lugar aí para vocês procurarem e acharem aí as apresentações. Que legal. Bacana. Tem aqui o institucional, né? Aqui, ó, eu estou entrando lá onde o Léo falou, ó. Política de conduta, guia de conduta ética, cartilha de prevenção à fraude. Isso. Clica no vida individual para a gente mostrar um negócio mais legal ainda. Você está vendo que tem todas as questões de formulário ali também? Então, sei lá, o meu cliente deu entrada e pediu o formulário para tal coisa. Ali a gente consegue pegar esse formulário para mandar para o cliente. Então, é bem legal. Espera aí que ele não está descendo aqui. Espera aí, só um minutinho.
Deixa eu só diminuir aqui. Quem que é? O Marcão. Ah, tá. Ele estava indo para o lugar errado? Acho que ele foi lá para lá. Ah, tá bom. Ó, aqui. Ah, tá. Ó, condições gerais, manuais, formulários de sinistro, formulário de subscrição, formulário de endosso, material de apoio. Muito legal. Vamos ver, material de apoio. Tem mais coisas aqui. Treinamento. Ah, olha lá, treinamento institucional. Que legal. Olha, bastante coisa aqui, hein? Viu, professor? Nesse material de apoio você tem tabela de requerimentos. Essa tabela de requerimentos ela é bem bacana também, porque às vezes você está negociando aí um cliente com capital segurável alto, já tem uma idade tal, você já consegue passar para o cliente se ele vai precisar de algum exame fora os convencionais. Vamos dar um exemplo. O cara está contratando um capital segurável de 3 milhões e ele tem, exemplo, tá? Que eu não vou lembrar de cabeça, 55 anos de idade. E aí, muitas vezes, para este capital segurável com essa faixa etária, ele, fora a declaração pessoal de saúde que ele vai preencher para a gente, ele precisa fazer talvez um exame de sangue ou então um exame de glicemia. Não lembro aqui exatamente agora. Essa tabela de requerimentos, vocês já têm acesso a isso, vocês já conseguem passar para o cliente. Falou, você vai precisar, junto à seguradora, apresentar também isso. Então, a gente consegue, às vezes, ter uma análise mais rápida de aceitação, porque você já vai encaminhar tudo para a gente. Que legal, que legal. Muito bom, Lupercio. Olha, isso aqui já faz com que o corretor tenha uma previsibilidade maior, né? Quer dizer, evita o retrabalho, evita que, olha, será que vai aceitar? Ele tem 52 anos, precisa de alguma coisa. Entrou aqui nessa faixa, a gente já antecipa a questão para o cliente, né? Legal. É isso aí. Muito bom, muito bom. Aí tem aqui também, de forma bem resumidinha, de acordo com o capital e a idade. Muito legal mesmo. É uma forma da gente agilizar o processo, né? Isso. Muito importante isso. E acho que deu para todo mundo ver, ó. Tá aqui em material de apoio, tabela de requerimentos. Muito legal, muito legal. Inclusive, tem aqui a apresentação, né, do produto que a gente vai falar. Então, por exemplo, vou pegar aqui o ideal. É aquela que você me mandou, né? Essa mesmo. Essa daí. Então, olha lá. Tem aqui o resumo do produto. Tudo que tem o produto Omint ideal. Então, é por isso que a gente vai começar. Acaba sendo mais prático, né? Para a gente entender os detalhes do produto, para depois a gente avançar para os outros, né? Olha só, né? Eu não vou repassar toda a apresentação do produto, porque isso todo mundo tem acesso, vocês conseguem depois dar uma estudada, ver direto aí do computador de vocês. Mas por aqui vocês já conseguem ver que o capital base do produto ideal é morte e morte acidental, ou significa que eu posso contratar só morte, ou eu posso contratar só morte acidental, ou seja, vira um seguro só de acidentes pessoais, né? Colocando morte acidental como base, depois eu coloco, ou morte por qualquer causa aqui, natural ou acidental, eu tenho condições de incluir as coberturas adicionais, claro, respeitando as regras. Por exemplo, diagnóstico de câncer. Se eu contrato diagnóstico de câncer, eu não posso contratar doenças graves. Se eu contrato doenças graves, eu não posso contratar doenças graves ampliada, porque uma coisa anula a outra. Se eu contratar uma ampliada, já é como se eu estivesse contratando doenças graves e o diagnóstico de câncer. E isso o próprio sistema vai nos avisar, isso que é muito interessante, né? Esse é um produto de repartição simples, ou seja, não constitui reserva financeira, não é estruturado no regime financeiro de capitalização. Quem foi aluno aqui da escola lembra bem da diferença de regime financeiro, né? O de repartição simples, de repartição de capitais e coberturas e o regime financeiro de capitalização. Quem foi meu aluno vai lembrar com certeza. Esse é um produto, então, de repartição simples, tá? A gente encontra no próprio material os capitais mínimos e máximos de cobertura. Olha que interessante, a partir de R$50 mil já é possível a gente ter uma cobertura de morte, de invalidez, a partir de 50 mil. Renato,
posso calcular para um estagiário que precisa só de 20 mil reais de cobertura? Infelizmente, não. Só a partir de 50 mil. Tá? O meu cliente queria só 30 mil. Faça 50 e mostra para ele que 20 mil a mais vai custar pouca coisa, né? A mais do que se fosse 30 mil. Então, o nosso papel é sempre levar para o cliente a importância e é muito pouco diferente o preço de um seguro de 30 mil para um seguro de 50 mil. Então, 50 mil acho que é o mínimo necessário que uma família precisa ter para seguir a vida, né? No caso de uma morte, de uma invalidez, de uma doença. Não é? Muito bem. Tem mais gente aqui para entrar, deixa eu ver. Grande Marcão, deixa eu cumprimentar meu amigo aqui. Seja bem-vindo, maravilha. Marcos Soeiro, da Ponto de Vista, está aqui com a gente. Olá, pessoal, bom dia. Maravilha. Fica à vontade aí, Marcão. Então, pessoal, aqui o objetivo não é dar o treinamento sobre o produto, e sim a gente fazer uma simulação de cada um deles. Aqui estão as condições aí, de forma bem genérica aqui, as condições de contratação do produto, e agora a gente vai entrar na simulação. Olha o seu Agostinho aqui com a gente. Olha onde ele está, olha lá, olha que beleza. Já aprovei, tinha um pessoal tentando entrar aqui, eu não tinha visto a notificação, já está tudo aprovado. Deixa eu ver se tem mais alguém. Maravilha, pessoal. Quem não estava aqui na sala, então, seja muito bem-vindo. Nós estamos, então, iniciando a apresentação do produto ideal. Bom, navegando aqui pelo site da Umint, então vocês vão ver aqui que nós teremos, né, materiais de vendas, né, com peças personalizáveis. Aqui, quando a gente clica em peças personalizáveis, tem aqui um tutorial, vocês podem preencher com os dados da corretora, incluir aqui a sua logomarca, tudo mais, aceitar os termos de uso e automaticamente o sistema vai personalizar todo esse material aqui, ó. Todo esse material para vocês compartilharem em redes sociais, tá vendo? Tem tudo aqui. Aqui, nesse caso, ó, tá vendo? O Umint Foco tem aqui, tem um espaço em branco embaixo da logomarca da Umint aqui, tá vendo? É aqui que vem a sua logomarca. Né? É bem interessante. Aqui serve para você compartilhar no WhatsApp, aqui tem post já para o Facebook, aqui para o LinkedIn, inclusive temos um especialista em LinkedIn aqui, que vai compartilhar com a gente algumas experiências, o Marcão, né? Tá vendo? Tem bastante material personalizável, banners, tá vendo? Banners, que dá para você colocar no site, dá para colocar em tudo que é material. E-mail. Tem novidades aí, tá, professor? Baixou enxoval novo essa semana. Então, os corretores que já baixaram aí, é interessante entrar e dar uma olhadinha novamente, porque tem material novo, tem enxoval novo de seguro de vida. Então, eu estou percebendo, tem coisa aqui que eu não tinha visto ainda. Isso, exatamente, é enxoval novo que é fresquinho. A gente ia mandar notificação hoje e já tem coisa nova aí, então é importante que... Estou percebendo, muito legal, e inclusive com a logomarca já só o Umint Seguros, porque antes estava o Umint 40 anos, mas já completou 41, não é? Já tem 41, aí agora está o Umint Seguros, tiramos o 40 anos. Muito legal, muito legal. Tá bom? Boa dica, olha aí, muito legal, pessoal, quem quer postar aí, ó, para o LinkedIn aqui, ó, também muito bacana, eu uso muito o LinkedIn, depois... Vocês vão ter umas dicas valiosíssimas com o Marcão, que está aqui com a gente. Muito bem, gente. Olha aí, novidade fresquinha. Tem folder aqui também embaixo. Não tem aqui. Deixa eu ver, não tem. Acho que está tudo lá em peças personalizáveis. Biblioteca já passamos. Segunda via de documento. Aí aqui a gente consegue apólices, boletos, certificados, extrato de comissão. A gente entra aqui no extrato de comissionamento, coloca o período e busca, né? Busca lá pelo ramo, então, vida individual, vida em grupo, né? Renato, e o Saúde? O Saúde é outro portal. A gente vai ter amanhã o treinamento do Saúde, vem aqui a Renata
no mesmo horário, às 10h30, das 10h30 ao meio-dia. A Renata vai fazer esse passo a passo com saúde. Amanhã, 10h30. Banco de dias aqui, aí para viagem. Isso aqui é bem legal. Depois nós vamos marcar um treinamento do seguro viagem, bem interessante. E aqui os 3 produtos de vida: Ideal, Vital e Foco. Aqui o Vida em Grupo, com as cotações e propostas. A gente vai ter outro treinamento sobre Vida em Grupo. Hoje o foco, literalmente, é Foco, Ideal e Vital. Tá? Vamos falar desses 3 produtos aqui. Vou começar pelo Ideal. Cotações. Vocês estão vendo aqui que tem cotações, propostas e apólices. Vou começar por cotação. Dá para eu localizar, buscar as cotações que foram feitas no período, por status, em digitação, aceita, descartada, todas, ou simplesmente clicar em pesquisar e vão aparecer todos os cálculos que foram feitos. No nosso caso, aqui vai aparecer os cálculos que foram feitos por nós e pelos nossos parceiros aqui, que são ligados à assessoria. Tá? Até para que a gente ganhe agilidade e a gente possa ajudar vocês nas cotações, nos cálculos, quando vocês estão na rua, a gente precisa apoiar em alguma coisa, a gente tem aqui, então, a gente faz as cotações, né? Voltando, eu vou fazer uma cotação nova. Como eu vou fazer uma cotação nova, ele já vai dar a possibilidade de duas opções. Seguro de vida individual, que é o que a gente vai fazer agora. Agora, se for um cliente profissional da área da saúde, e aqui o Cristiano, que está aqui do meu lado, ele é especialista em profissionais da área da saúde, tem atendido muito enfermeiros, né? Tem trabalhado muito com esse pessoal. Nesse caso, você seleciona se é um enfermeiro, se é um médico, se é um dentista. Você seleciona profissionais da área da saúde e o produto é o mesmo, só que tem uma taxa especial, não é, Cris? 20% de desconto, se não me engano. 20% de desconto, perfeito. Aqui a gente vai fazer uma simulação. Vamos pegar um caso prático do Cristiano. É profissional da área da saúde? É da saúde? Opa! Então vamos fazer uma cotação aqui agora, ao vivo e a cores, de um cliente real do Cristiano, que é um profissional da área da saúde. Vou começar já por esse produto aqui. O produto é o mesmo, não muda nada para o produto ideal, tradicional, que é para todos os outros profissionais. O diferencial mesmo é a taxa, e vocês vão ver que dá uma boa diferença. Vamos lá. Para a cotação, a gente não precisa do nome completo, a gente precisa só do primeiro nome. Só o primeiro nome é o suficiente, Cris. Ariane. Profissão enfermeira? Enfermeira. Quando eu digito lá, já aparece enfermeiro. Vou colocar uma renda mensal que não é necessário perguntar já de início, depois na hora do fechamento a gente vai ter que confirmar a faixa de renda da pessoa, mas eu posso colocar um valor aleatório aqui só para a gente fazer o cálculo. Vamos colocar a data de nascimento. 19/9/98. 19/9/98. Tão jovem. Sexo feminino. O e-mail e o CPF não são obrigatórios para o cálculo. Então, mas eles são obrigatórios depois na hora de gerar a proposta. Então, se depois gerar um fechamento, vai ter que voltar aqui e preencher o CPF e o e-mail do cliente. Para o cálculo não é necessário. Aqui, eu vou pegar o corretor, né, que é o responsável pelo cliente, Freitas e Rodrigues, que é a corretora do Cristiano. Para mim, aparecem todos vocês, justamente pelo fato que eu disse agora. Se vocês estão na rua, vocês estão na frente do cliente, precisam da nossa ajuda para fazer o cálculo, a gente vem aqui e a gente faz por vocês. A gente tem acesso apenas ao código de vocês para a gente poder fazer esse cálculo. O restante a gente não tem acesso, que aí são informações sigilosas aí de vocês. Aqui, localizei Freitas e Rodrigues. No caso de vocês, vai aparecer só a corretora de vocês, não vai aparecer todas essas opções, já vai estar aqui selecionado. Então, aqui, vamos supor que o Cristiano está numa visita num cliente, ele pediu a minha ajuda e a gente vai fazer aqui a simulação por ele. O fator de carregamento, aqui a gente escolhe também o fator de carregamento,
Vou colocar aqui um que você costuma utilizar. Qual que você... 100 com 30. 100 com 30? Vamos colocar o 100 com 30 como fator de carregamento que o Cristiano costuma utilizar. E para essa idade, vai ficar barato. Já com o desconto da Umint e com essa idade, vai ficar muito barato. Acho que 100 com 30 é uma boa. Se eu colocar que o cliente já tem um seguro vigente, ele vai perguntar, vai pedir informações a respeito se o cliente já tiver. Então, eu vou colocar aqui não. Depois, na hora de preencher a proposta, a gente corrige se essa informação mudar. Muito bem. Quanto que você imagina, Cris, que a gente pode iniciar aqui a cotação? Começa com 100 mil como base para ter uma ideia ou você já tem uma estimativa de valores? Aqui no caso, na verdade, é um casal, né? Ela e a companheira dela. Tá. A ideia que a gente conversou é fazer um para cada, uma protegendo a outra. Legal. O que elas têm hoje de maior necessidade? É a quitação da casa, porque esse financiamento não tem nenhum seguro prestamista. Legal. E do veículo. A soma desses dois compromissos financeiros é 185 mil. Legal. Eu imagino que, a princípio, a partir de 200 mil. Acho que 200 e 300 é uma boa para apresentar para elas. 200 para cada uma. Isso. Legal, muito bom. Eu vou começar, então, com 200 mil, que acaba sendo um ponto de partida. Ó, o Lupercio aqui com a gente. Muito bom dia. Maravilha. Tudo ótimo. Então, nós vamos começar com 200 mil. Muito boa esse pensamento, porque você pegou exatamente no compromisso que elas têm, né? E na falta de uma, a outra acaba ficando com compromisso. Então, uma beneficia a outra. Uma faz o seguro, deixando a outra como beneficiária. Muito bom. E quais as coberturas você acredita que seja interessante para elas, Cris? 200 mil mortes? Você acha que é interessante colocar morte acidental mais 200 mil? Sim, dobra, né? Vamos colocar aqui, então, mais 200 mil de morte acidental, que daí, no caso de morte natural, a beneficiária recebe 200 mil. No caso de morte acidental, recebe 200 mais 200. Né? Muito legal. O que mais, Cris? A gente coloca o IPA, Sim. né? Total ou parcial, invalidez total ou parcial por acidente. Né? Dela, acho que dá para pôr majorada também. Legal, eu acho que sim. E para quem não conhece, a majoração acaba aumentando para 100% o valor da cobertura, que seria parcial, no caso, por exemplo, uma pessoa, um enfermeiro precisa estar, né, 100%, né, pronto para atender os seus pacientes. Principalmente mãos, né, mãos, a vista, né, é muito importante. Então, a majoração, quando tem uma invalidez parcial da perda de um dos membros, né, o movimento da pinça, opa, acho que o Lupa entrou ali. O movimento da pinça, visão e o que mais? A audição também, Lupa? Também. A majoração? Entra na majoração. Entra na majoração. Esse é legal, se for o caso, a gente pega nas condições gerais para explorar tudo certinho. Muito bom. Nas condições gerais, a gente pode, então, fazer isso. Legal. Então, a majoração ela vai sempre acompanhar o capital de invalidez. Tá? Do invalidez permanente total ou parcial por acidente, porque vai majorar até o limite da invalidez total. Então, vai acompanhar aqui 200 mil. Você acha interessante colocar o invalidez funcional também? Até porque é tão baratinho, né? Sim. Acho que é importante. Então, invalidez funcional permanente total por doença é aquela invalidez que faz com que a pessoa perca as funcionalidades básicas para a sua própria sobrevivência, para a sua independência, ela perde autonomia. Então, a pessoa praticamente fica ali num estado vegetativo, sem poder se alimentar sozinha, ter uma independência, né? Então, é muito importante. Depois nós vamos ver quanto vai custar cada uma dessas coberturas. O que mais, Cris, que a gente pode incluir? Vamos colocar quanto de doenças graves ampliada? 100 mil. 100 mil? 100 mil acho que já fica legal, porque é 50% do capital principal. E vamos colocar o funeral individual ou familiar? O individual, no caso, como vai ser as duas que vão fazer? Legal, também acho.
porque daí, na falta de uma, a outra se mantém. Isso. Né? Porque se a gente colocar o familiar, poderia fazer isso, né? Vamos colocar uma como familiar e a outra sem. E a outra sem. Mas e se Mas se a detentora do certificado vier a óbito, a outra ficou sem cobertura. a outra fica sem funeral? Exato. Muito boa. Aqui, quanto que você acha que a gente pode colocar de funeral individual? É 10 mil. 10 mil? Pode ser 5, 7 ou 10, não é? 10 É isso, mil. né? Só 5 uma mil? questão em São Paulo, 10 mil. 10 mil? Legal. As duas são daqui de São Paulo, né? Muito bem. Jazigo. Renato, Pois posso não. aproveitar, pegar o gancho aí do funeral e tirar uma dúvida? Claro. A idade de ingresso no plano é 65 anos. O cliente que contrata o auxílio funeral, assistência funeral familiar, né, e ele está dentro dessa idade. No entanto, o cônjuge é maior que 65 anos ou 70 anos. Ao acionar essa cobertura para o familiar, há algum problema de restrição por conta da idade do cônjuge? 65 anos de entrada para qualquer pessoa, seja para o Isso. titular ou seja para o cônjuge, tá? O limite de entrada é 65, né, Lupa? É isso aí. É isso aí. Perfeito. Então, mas ele entrou aos 65, o segurado, ele contratou para o funeral familiar. O cônjuge é maior de 65, então não vai ter cobertura? O cônjuge não. O cônjuge tem que entrar antes dos 65. Não, mas é funeral, professor. Ele não vai entrar, né? Porque ele já faz parte do pacote. Quem fez o seguro foi a cliente. Sim. A cliente fez o seguro e aí colocou o funeral Familiar. Aonde entra cônjuge e filhos até 21 ou 24, caso Sim. estiverem estudando. Lu, se eu estiver errado com relação à sua pergunta, me corrija. E aí, nesse caso, você está dizendo que se porventura tiver um sinistro e esse cônjuge tem 67 anos, você vai ter cobertura, é isso? Isso, Neste exemplo? é nesse Olha, exemplo. assim, eu até posso pegar para ele direitinho, mas eu não vejo problemas. Porque Mesmo se- o cônjuge não é um segurado. Mas o segurado, por exemplo, é muito importante essa pergunta, viu, Eliana? Isso mesmo. Muito importante, porque às vezes a pessoa contratou, o titular tem 60 anos. Está dentro da regra. Está dentro da regra. Mas o cônjuge já tem 68, por exemplo. Mas nesse Isso. caso vai ser só se ele vier a falecer por causa do funeral. Eu, confesso que não cheguei a ler nada que diz o contrário. Eu até posso verificar com a sua descrição de cara de produto para a gente poder Tá, dar uma informação mais Tá bom. exata. Né? muito importante, porque na minha visão, o 65 de entrada serve para o titular ou para o cônjuge. Na minha visão seria isso, mas Entrada, né? importante Eu vou verificar. confirmar. Estou tentando conectar aqui. Legal. É que nas condições gerais não tem, aí o meu receio é na hora do sinistro. Tá, eu vou perguntar Boa, agora, Eli. Lu. O Lupércio já está fazendo a pergunta aqui para os universitários. Ele vai. Valeu, obrigada. Boa, Eli, obrigado. Legal, legal. Bom, prosseguindo aqui, vamos colocar jazigo ou não? Essa é uma cobertura que eu estou em dúvida como funciona o pagamento em si. É reembolso para compra de Reembolso, jazigo, né? Reembolso. Então, Ah, às vezes, perfeito. a família não tem aonde fazer o enterro, Uhum. né? Não tem um jazigo da família. E aí, para comprar um jazigo, Em cima da hora. em cima da hora, sim. sim. Maior. Então, o que eles fazem? A família compra o jazigo. Se o jazigo custar 80 mil e ela contratou 50, vai reembolsar até 50. Perfeito. Se Bacana. a compra do jazigo custou 30 e o pacote que ele contratou era 50, ele vai receber o equivalente a 30, ou seja, é o quanto ele foi capaz de comprovar, porque é um reembolso, não é um capital. Entendi. Tá? É isso, né, Isso Lupa? aí, perfeito. Renato, Sim. a Paty tem uma pergunta. Manda bala aí, Paty. Não, só para não atrasar depois que vai prosseguir, essa questão da majoração, que isso sempre ficou na minha cabeça. Porque, assim, ali dentro do IPA, eu vou pagar porcentagens, né? Quando é majorado, eu pago inteiro. Mas qual que é a minha dúvida? Ele recebe os 200, por exemplo, que foi contratado, os 200 inteiros. Nem 65 anos. Ele recebe os 200 mais os outros 200 que seriam do IPA. Seria a majoração e o IPA ou ele recebe só Não. a majoração? A cobertura de majoração
faz com que ele, em vez de receber, por exemplo, 20 mil, vai majorar para 200 mil. Mas não vai receber 200 mais 200, não é isso, né, Lupa? A majoração, quando é acionada a majoração, se seria 30 mil a indenização parcial, vai majorar para 200 mil a cobertura de invalidez. Mas aí recebe 200 mil da cobertura de invalidez, como se tivesse inválido totalmente, normal IPA. Não é que recebe 200 pela majoração e mais 200 pelo IPA. É só os 200 pela majoração, certo? Perfeito. Obrigado. E se for uma invalidez total, não vai precisar acionar a majoração, recebe direto a invalidez, a cobertura de invalidez total, 200 mil. Tá bom, então. Tá bom? Obrigada. Maravilha, Paty. Vamos ver quanto é que deu aqui, ó, os custos do cálculo que a gente fez. Olha isso. Ficou muito barato, hein? Muito barato. Por dois motivos. A idade e a profissão, né, Cris? O fato da pessoa ser enfermeira e muito jovem, o fato de ser jovem já torna o seguro barato. E o fato de ser enfermeira tem aquele desconto de 20% praticamente, caiu para R$ 89,45, com 100 de comissão na primeira e 30 de vitalício. É isso que a gente colocou, né? 100 com 30. 100 com 30. Muito bom ficou o cálculo. Agora que eu calculei aqui, já fica disponível também para você aí, né? Se você depois quiser dar continuidade, aparece depois no seu portal, não aparece? O fato de eu ter calculado aqui por você. Já aparece. Vê agora. Né? Muito legal. Aí aqui, gostei, muito bom. Geração de proposta ou descartar proposta? Aqui, no caso, está a geração de proposta indisponível, não sei por quê. Porque está sem CPF. Ah, porque está sem o CPF, é verdade. Tem que colocar, informar, olha lá, já apareceu. Aí, tá vendo? Eu encosto ali, ó, já aparece. Obrigatório informar o CPF do segurado para gerar proposta. Então, quando eu volto lá e coloco o CPF do segurado, aqui ele dá um joinha para eu poder preencher a proposta, tudo certinho. Muito bom, hein? Já está aqui para mim também. Já apareceu para você também. Muito bom, muito bom. Olha só. Esse cálculo já ficou salvo. Vamos fazer o mesmo cálculo no foco agora, para fazer um comparativo? Antes disso, deixa eu ir lá no final, só para vocês verem uma coisa, pessoal. Muito interessante. Aqui, gerou o cálculo, né? Cotação cadastrada com sucesso. Tem essa impressorinha aqui em cima. Estão vendo a impressorinha aqui em cima? Eu clico nela, ele vai já abrir o cálculo, o Mint Ideal Profissionais da área da saúde. Quer dizer, a pessoa abre, já vê que aquilo é para ela mesmo. Muito interessante, tem os dados aqui, uma breve apresentação ao Mint, já vem personalizado, ó. Um abraço, Freitas e Rodrigues, já vem tudo com o nome da corretora, muito legal. Aí aqui, ó, os dados do cliente, né? Ariane, enfermeira, tá tudo lá, ó. O resumo das coberturas, vocês conseguem ver, inclusive, o custo de cada uma das coberturas. Qual é a cobertura que está custando mais caro? Nesta idade, o que está custando mais caro para ela, por incrível que pareça, é a morte acidental. Que incrível. Incrível isso, né? E por conta da idade. Por causa da idade. Se a gente pegar uma pessoa mais velha, na faixa de 40 e poucos anos, na minha idade, provavelmente as coberturas mais caras vão ser a morte e o doenças graves. Com certeza vai ficar muito mais caro para uma pessoa de 45 anos como eu, né? Muito legal, muito legal. Então, aqui, ó, você já consegue baixar e salvar. Tá vendo? Fazer o download aqui para salvar o cálculo, né? Muito legal. Mas aí eu volto lá. Beleza. Vamos fazer um cálculo da Ariane agora no produto foco. Opa, eu acho que eu vou ter que sair e entrar. Eu fiquei muito tempo inativo. Às vezes acontece isso, ele pede para sair e entrar novamente.
Beleza? Alguma dúvida sobre o produto ideal, pessoal? Eu vou agora no foco. E depois a gente vai no vital. Mesma coisa aqui, nova cotação. Vocês vão ver que aqui, para a nova cotação, tem no foco e no vital, ele exige o CPF. Ele exige o CPF. Então, ou a gente tem o CPF do cliente, ou a gente vai lá, usa aquela artimanha que o Leonardo usa, que é gerar CPF só para fazer uma cotação ali na hora. Tem alguma outra alternativa, Lupa, para essa exigência do CPF? Às vezes eu não tenho o CPF do cliente na hora. Não. Se não for o CPF dele, a proposta não vai ser nem para análise, ela vai ser devolvida quando bater lá. Vai ser devolvida. Tem sempre que ser o CPF do cliente. Não, sim, mas no caso é só para cotação. Só para né? cotação, só para cotação. Não, perdão, estamos mandando mensagem para o Rinaldo aqui. Para cotação não tem problema, a gente pode colocar qualquer CPF, pode colocar o CPF do corretor. Tá bom. O que a gente fala? Só tem que tomar muito cuidado. Por quê? Se essa proposta ela é depois transmitida, a gente acaba esquecendo. Poxa, eu fiz a cotação e esqueci que coloquei o meu CPF. Boa. Ela vai ser transmitida, porque o sistema não vai dar erro. Muito bom. Não confere, né? Não pode esquecer, então. Se esquecer, não é nem passível de tratativa. Na hora que bate lá, quando eles devolve. CPF, recusa. Recusa direto. Isso porque a gente vai ter o retrabalho Tá bom. de fazer a proposta totalmente. A mesma coisa no e-mail. Perfeito. Você não é Perfeito. obrigado na cotação de informar o e-mail. Só que vai acontecer a mesma coisa do CPF. A gente pode esquecer e a proposta. No caso de e-mail, a gente ainda faz a ligação para conferir. Mas às vezes na ligação, eu não consigo contato com o cliente. Isso é muito recorrente. A gente, por algum motivo, não consegue falar com ele. Tem um prazo para a gente poder devolver a proposta. E aí tem um retrabalho. Muito bom, Lupa. Boa dica. Aqui no foco, a gente vai ver algumas coisas diferentes. Os produtos são diferentes. Eles são taxados de forma diferente e, é claro, a gente precisa também de uma análise diferente dele. O perfil aqui, logo de cara, ele já pergunta também se é fumante ou não fumante. Não fumante. Isso vai fazer diferença. E aqui, por enquanto, ele não tem a opção de profissionais da área da saúde, né, no foco. Não tem a opção de profissionais da área da saúde, Ainda apenas seguro de vida individual. Esse ainda a gente não consegue fazer. A gente já fez pediu para eles habilitarem tanto esse quanto para corretor de seguros também. Pode ver tá bom, perfeito. E agora eu vou pedir aquela dica para o Leonardo Maia, que tem sempre um jeito de gerar um CPF, né? Só para fazer a simulação. Caso, né, lembrando, fazendo todas as ressalvas que o Lupércio falou, de não esquecer de mudar o CPF, de não esquecer de pedir o CPF do cliente na hora de transmitir a proposta, de pedir mesmo as informações corretas. Aí o Léo tem uma dica aí de como consegue um CPF fictício só para preencher o cálculo antes de transmitir a proposta, que às vezes a gente não consegue, não tem a informação do CPF na hora, né? Posso responder pode. Quanto funeral? Sim. Não tem limitação de idade mesmo, tá? Muito bom. Então, se ele tiver 90 anos lá e por 65 e fez a contratação, ele vier entrar em óbito, vai ter a cobertura normal do funeral. Muito bom. Então, está respondido. A Eliana Denucci tinha perguntado. Está respondido. Não tem questionamento quanto à idade do cônjuge em relação ao funeral. Você pode ter uma pessoa que está fazendo 25 anos de idade, um segurado de 25 anos de idade, e ser casado com um cônjuge ter 85 anos. Isso aí. Né? O cônjuge de 85 anos vai ter cobertura do mesmo jeito. Vai ter cobertura. Maravilha, valeu, obrigada. Legal, muito bom, muito bom. A Nair perguntou, aproveitando aqui, a Nair perguntou em relação a doenças graves ampliada, é o resumo de diagnóstico de câncer e... não entendi a pergunta dela. É o resumo de diagnóstico de câncer e doenças graves? Eu não entendi, Nair. Não entendi a pergunta aqui. Mas, resumindo,
Diagnóstico de câncer só cobre diagnóstico de câncer. Doenças graves cobre diagnóstico de câncer e outras doenças, como AVC, como transplante de órgãos, como outros tipos de doenças, tá? A gente vai pegar aqui o resuminho do doenças graves ampliada, tá bom? Mas o que tem no doenças graves ampliada tem no... Aliás, contrário, o que tem no diagnóstico de câncer já tem no diagnóstico no doenças graves ampliadas, certo? Perfeito. E o que tem no doenças graves já tem no doenças graves ampliada. Sim. Né? Um complemento do outro. Por isso que não dá para contratar os três simultâneos, né? Ou você contrata um basicão, que é só diagnóstico de câncer, ou você contrata um mais completo, que é o doenças graves ampliada, que já tem tudo isso. E como sugestão, eu sempre falo, faça sempre com doenças graves ampliada, porque a diferença, assim, de relação a custo é muito pequena. É muito pequena. Então, você está oferecendo algo mais completo para o cliente, com uma diferença, falando de doenças graves para doenças graves ampliadas. Se não mudou, até esse final de semana, a diferença era de R$18. É muito de um pequena. para outro. Então, você consegue oferecer algo mais amplo com uma diferença pequena. É verdade. Boa, boa. Nem vale a pena, né? Eu já fiz algumas simulações com doenças graves ampliadas, com doenças graves e com... E se não me engano, no foco e no vital, a gente recentemente teve uma mudança no sistema. Parece que a gente não está nem mais tendo a opção. Agora, quando a gente fizer, a gente até já mata isso. Porque, pelo menos semana passada eu cheguei a fazer uma simulação e já estava assim. Tá. Ele não te dá a opção de doenças graves, só doenças graves ampliadas. Ah, legal, legal. Interessante. Porque não vale a pena, né? Exatamente. Não vale a pena. Muito bem. Então, vamos lá. Continuando a nossa simulação aqui no foco. Qual que é a data de nascimento dela mesmo? 19/9/98. 19/9/98. O que a gente coloca aqui no CPF? Você não tem o CPF dela aí, não, né? Não. Não? Quer colocar o seu e depois a gente pede a dica para o Leonardo de gerar CPF? 413-596-93807. Tá. Depois, no outro, a gente faz uma simulação aqui de CPF, gerar CPF. E-mail. Vamos colocar o seu ou quer colocar já o dela? Coloca o seu? Pode for o meu. Fala o seu. Cristiano, uma corretora Freitas e Rodrigues. Corretora Freitas e Rodrigues.com.br. Mas é fácil de entender também, não tem muita dúvida. Vou colocar o seu telefone aqui por enquanto. Tá. Fala o seu. 98307-1050. Tá bom. Lembrando que aqui a gente está colocando os dados do corretor só para simulação, tá, gente? Depois, na hora de preencher o cálculo mesmo para o cliente, vocês colocam os dados do cliente mesmo, tá? Bom, aqui ele já traz, então, os dados iniciais. Vou procurar aqui a Freitas e Rodrigues. A Freitas e Rodrigues está por aqui. Está aqui. Vamos colocar aqui uma renda mensal que também depois você confirma com o cliente. A profissão. Quando digita lá enfermeiro, já aparece. Atividade esportiva, provavelmente não, né? Safari, automobilismo, paraquedismo, nenhum desses, né? Eu acho que, ultimamente, só de trabalhar na área da saúde já é já muito radical, né? Vamos colocar uma cotação com valores parecidos com aquele do ideal? Lembrando que aqui o foco é um produto temporário, então aqui não tem o reenquadramento por idade, conforme a pessoa vai ficando mais velha, o prêmio é nivelado durante o período do pagamento. Então, eu vou escolher aqui, vamos colocar 30 anos, um temporário de 30 anos, até porque ela é bem jovem, Sim. né? Prazo de vigência de 30 anos e vou colocar aqui os mesmos 200 mil que a gente tinha colocado na outra.
No acidental, vou colocar também 30 anos, 200 mil. Vou colocar o invalidez também 30 anos, 200 mil. E também a majoração, 30 anos, 200 mil. Tenho doenças graves ampliada. Aí o doenças graves ampliada, 5 anos. Essa de 5 em 5 precisa ser Cinco em sempre cinco, renovada. A cada 5 anos ela vai sendo renovada. E aí existe o reenquadramento. Sim, porque vai ser pela faixa Vai ser etária, pela né? idade que ela vai estar na altura. Então, no caso de doenças graves ampliadas, é importante lembrar também dessa questão, pessoal. Durante 5 anos ele vai pagar a mesma taxa. Mas daqui a 5 anos, quando for atualizar o seguro ou renovar o seguro daqui a 5 anos, ele já vai estar com 5 anos a mais. Então, vai ser calculada essa renovação já com a idade daquele momento. Só para doenças graves. Só para doenças graves. O restante Está congelado. está congelado pelos 30 anos. Esse, a cada 5 anos, vai ser renovado ou é renovado só uma vez? A cada 5 anos. A cada 5 anos, até chegar a completar os 30. Perfeito. Perfeito, maravilha. Aqui, olha só, pessoal, aqui já tem uma cobertura a mais, que não tinha no ideal. Diária de internação hospitalar. Também 5 anos. Vamos colocar quanto aqui? Vamos colocar R$1.000 de diária? E com uma franquia de 5 dias? Perfeito. Ou- Porque é bem baratinho. Ou seja, fica baratinho, né? E 5 dias quer dizer que se a pessoa ficar até 5 dias internada, não tem direito à cobertura. A partir do 6º dia, ficou internado, vai receber R$1.000 por dia de internação. E ela recebe já, a partir do 6º dia, ela recebe retroativo. Retroativo. Então, ficou 6 dias internado, recebe não só pelo 6º, mas pelo 1º, pelo 2º, pelo 3º, pelo 4º, pelo 5º Desde também. o primeiro dia de internação. Desde o primeiro dia. Legal. Bolsa também? Não é reembolso, Não, né? nesse caso não. Não. Não é um O reembolso. capital mesmo. É um Tá capital. segurado, contratado. Se a pessoa ficar 2 meses internada, ela vai receber pelos 2 meses R$1.000 por dia. Legal. Renato, só tirar Sim. uma dúvida. Aqui no caso, durante 5 anos, é a mesma situação aqui de reenquadramento, como no doenças graves? Também, daqui a 5 anos, ele vai ser recalculado com a idade que o cliente vai ter daqui a 5 anos. Obrigada. Beleza. Aqui estou colocando também o funeral individual, 30 anos, também prêmio nivelado, R$10.000, igual na outra cotação, e vou colocar também o jazigo, mesmo valor de cobertura, R$50.000. Calcular. Vamos ver aqui o resultado desse cálculo e vamos entender também como é que ele funciona. Nesse caso, esse produto aqui, ele tem um funcionamento diferente do tradicional. Calculando. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá, pessoal? Olha lá, ele já deu aqui o cálculo. Prêmio mensal de R$ 86,76. Aqui a gente precisaria reajustar, né? Porque o nosso prêmio mínimo para o foco é de R$100. R$100 é o prêmio mínimo do foco. Então, nós vamos ter que ajustar alguma cobertura aqui. Vamos aumentar alguma cobertura. O que a gente pode aumentar, Cris? O que você acha que seria importante aqui? O que você acha? Colocar doenças graves, 200 mil? Aí fica tudo igual, 200 mil. Vai dar 96. Ainda não vai dar, né? R$4. Ele não vai ser o suficiente também. Bem observado, Lupércio. R$100 é o prêmio mínimo mensal. Então, deu 86, não dá para fechar, por exemplo, anual. Não, tem que ser 100 mesmo de mínimo. Ou seja, prêmio mínimo anual de 1.200. Tá bom. Perfeito. Então, no caso do ideal, daria, né? Se a gente... Prêmio mínimo é R$50. Se ficar abaixo de 50, dá para pagar anual, semestral, no ideal dá. Beleza. Olha, ainda fica faltando R$3,06 para poder chegar no ticket mínimo. Vamos aumentar o jazigo de 50 para 70 mil? É 70, não é? 50, 70 e 100, né? Já vai dar. Vamos colocar 70 mil para reembolso de compra de jazigo
vai reajustar pouca coisa. Percebe que a gente vai fazendo a simulação e a gente precisa fazer esses ajustes, né? Dependendo da idade, dependendo da profissão, a gente vai ajustando para mais, para menos, para atender a necessidade do cliente e também para que atenda as regras mínimas do produto. Ainda não deu. Até aproveitando que você está fazendo aqui o ajuste, quanto que ficou o ideal? 85 e 85. Aí vocês veem que é algo que é muito legal nesse produto Foco, que é algo que eu particularmente gosto muito. Aqui a gente está trabalhando com prêmio nivelado. R$85, a gente está falando de uma diferença de R$15, que a gente vai agora chegar em R$100. Deu R$89,45 no ideal. Então, R$90. R$90. O ano que vem já vai aumentar. Exatamente. O ano que vem a gente vai ter o quê? Vai ter o aumento do reenquadramento etário e o IPCA. Então vamos colocar aqui no ano que vem, não chega no 100, mas que no outro ano já chega no 100. Mas eu vi o programa chega bem perto do 100. O foco você vai ter essa perenidade, você vai ter essa linearidade, né? Durante 5 anos, depois só vai reajustar aquelas outras 2 coberturas. Exato. Então você não vai ter muito, você não vai sofrer muito com isso, né? Então a gente fala que você pode fazer um planejamento financeiro para essa cliente. Muito bom. Quando você mostra para ela o foco, você fala, ó, esse valor você vai pagar realmente ele, assim, vai oscilar muito pouco para doenças graves e para diárias de internação hospitalar, mas no contexto geral, você não vai ter alteração nesse teu planejamento. Você consegue fazer algo para 30 anos e você sabe que você vai pagar isso durante 30 anos. E depois de 7 anos pode virar? Na verdade, depois não é pode 30, depois de 7. Depois de 7. Pegando o exemplo do Marcão, gente, que é a mudança de seguro que ele está comentando. É isso aí. Nesse caso, ele tem até 15 anos que ele pode fazer a mudança, se ele quiser mudar para o vital, ele tem até 15 anos. Por quê? Para transformar em vitalício, né? Porque como ele contratou o seguro dele para 30 anos de pagamento, ele tem até 50% deste período para mudar para o vital. Ou, né, também ter até 50 anos de idade. Ele não pode ter mais do que 50 anos de idade para fazer essa mudança de seguro. Qual que é a idade dela aqui? Ela é de 98, estava vendo aqui. Então, ela tem 23. 23. Mas ela fez 23 no mês Fez passado. 23 agora em setembro, né? Então, olha só. Vamos pegar o reenquadramento que vocês falaram, ó. 23. Ó. Nem tem para 23, até os 26 anos, qual é o reenquadramento aqui? Ó? Já fui lá nas condições gerais, muita gente pergunta, Renato, mas vai aumentar muito? Vem aqui, ó. Vem aqui. No ideal, o reenquadramento por idade, até os 26 anos, para morte, 4,5%, ou seja, quer dizer que ela tem 23, quando ela completar 24, vai aumentar 4,5% a cobertura de funeral. O IFPD vai aumentar 0,7%. O doenças graves ampliada. Mulher está aqui 9,68. Fica quase 10% mais caro. A cada ano vai aumentando 10%, praticamente, né? Ó, até ela completar 26. Depois cai um pouquinho. Quando completa 32 vai para 12,75, aí cai de novo. Quando completa 35, aumenta 13%. Então, vai pegando isso aqui, ó, ano a ano, quanto vai aumentar o doenças graves ampliada quando a gente compara lá com o foco e o vital, né? Exatamente. Então, tá aqui, quando você quiser saber quanto o cliente vai estar pagando daqui a uns anos, abre essa tabela aqui que você vai demonstrar para ele no produto ideal, nesse aqui, ó, que é o tradicional, quanto ele vai estar pagando daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, né? 89,45 aqui no caso. Vamos... a gente vê que no ano que vem ele já está pagando a mesma coisa que ele está pagando sempre. Exato. Vamos ver a simulação do foco? E no foco vocês fizeram com coberturas maiores para ele do que no ideal. No foco ficou cobertura maior, exatamente. Vamos pegar aqui o imprimir, ó. Eu vou pegar aqui essa simulação aqui, ó. Tá vendo? Ele abre 2 opções, a anual e a mensal. Eu vou pegar o cálculo da mensal,
para a gente poder entender. Bom, vou apresentar para o cliente. Está aqui os dados do cliente, as coberturas, então vou explicar para ele, olha, essa cobertura básica aqui de morte, durante 30 anos você vai estar coberto por R$200 mil. Se for morte natural, se for morte acidental, é esses 200 mais esses 200 aqui de morte acidental, ou seja, a cobertura vai para 400 mil em caso de morte acidental. A invalidez por acidente de 200 mil, também durante 30 anos, majorada também para 200 mil. O doenças graves ampliada durante 5 anos, renovável aí a cada 5 anos, 200 mil. O diária por internação hospitalar e cuidado, não é diárias por incapacidade temporária, diárias de internação hospitalar. Ele indeniza pelos dias de internação, R$1.000 por diária, tá? E aqui vai fazer uma ressalva Sim. Nessa diária de internação, que hoje não mais como estava antigamente, depois da pandemia. Sim. Na pandemia, todos nós sabemos que para o Covid a gente tem a carência de 90 dias. 90 dias para Covid, bem lembrado. Para falecimento. Para falecimento. Só que para internação a gente não tem carência. Ah. Se essa pessoa tivesse ficado internada decorrente do Covid, a gente estaria, depois cumprindo a franquia dela normal, né? Sim. A gente estaria fazendo o pagamento normal dessa. Olha, interessante. Então quer dizer que... Não entendi. O máximo de diária? 365 dias. É um ano de diária, muito interessante. Quer dizer que a pessoa que ficou internada por Covid, que era cliente da Omint, que ficou lá um mês, às vezes ficou entubado, enfim, a pessoa tem direito a receber, mesmo que tenha... Que foi decorrente do Covid. Se foi, mesmo que tenha sido decorrente de Covid. Interessante, muito interessante. E a carência de 90 dias é só para morte. Só para morte. Interessante. Para morte por Covid. Porque para os outros tipos de doença, enfim, aí não vai ter a carência. Muito bom. Aqui o funeral individual, 30 anos também, 10 mil. E o jazigo, 30 anos, aqui a gente colocou 100 mil para poder ter um valor mais próximo do ticket mínimo. As coberturas individuais, né? O valor mensal, aqui dá, então, R$ 102,64. Anual, 1.231, né? E aqui, nós temos também a possibilidade do seguro prolongado também, não tem? No foco, dá para ter o saldamento e o seguro prolongado também, não? Sim. Ele não prevê resgate, mas prevê, no caso da interrupção dos pagamentos... O saldamento, exatamente. O saldamento, né? Por alguma, sei lá, situação financeira desconfortável, e aí, infelizmente, ainda o brasileiro coloca como primeiro recurso de redução de custo seguro de vida, né? Nesse caso do foco, ao invés de você cancelar, você pode estar acionando a seguradora para fazer o saldamento. O que seria o saldamento? A gente estaria comprando essa pólice dele, né? Certo. Fazendo com que ele fique com a cobertura de morte. Se ele contratou funeral e jazigo também, tá. Estaremos cancelando, nós chamamos de hybrids, né? A gente estaria cancelando as coberturas adicionais. As outras, porque ele vai parar de pagar, né? A pessoa falou, olha, estou pagando, está aqui na tela, estou com 32 anos. Já estou pagando há 10 anos esse seguro. A coisa mudou e eu não quero mais pagar, mas também não quero perder o que eu já paguei. Então, nesse caso, eu cumpri 10 anos, eu paguei o equivalente a R$ 2.870 pelas minhas coberturas. Perfeito. O meu capital, que era de 200 mil, na verdade, o que a seguradora vai fazer? Eu parei de pagar daqui a 10 anos. Perco o seguro? Não. Mantenho as coberturas de morte, funeral e jazigo. Se contratadas essas duas, Se contratadas, né? Aqui no caso a gente contratou, mas aí o valor das coberturas, em vez de ser 200 mil, cai para 64.277. Na verdade, não. Não é isso? Nós temos 200 mil para cobertura de morte e para cobertura de funeral e jazigo se contratou, pelo período contratado. O que acontece nessa situação? As coberturas adicionais, elas deixam de existir. Morte acidental, doenças graves, essas coberturas foram contratadas de IPA, majorado, nesse caso, né, também.
A gente cancela os riders e mantém só a pólice original, só a cobertura de morte. Tá. E esse de 64.277? Não, aqui é só a referência, porque aqui a gente pega o exemplo, como quando foi feito o produto Foco, ele foi feito em cima do produto Vital. Tá. Então a gente pegou a mesma planilha do produto Vital e trouxe para o Foco. Tá. Então aqui a gente não conseguiu tirar essa O saldamento, tá bom. Perfeito. Então, ficou muito claro. No caso de interrupção dos pagamentos, a seguradora vai manter o seu seguro ativo até o final do prazo. A cobertura de morte, funeral. Morte, funeral e jazigo, se contratado, parou aqui no 10º ano, vai manter até o final de 30 anos, então. Perfeito. Aproveitando, o Hélio fez uma pergunta aqui. O Foco tem limite de período, por exemplo, um cliente de 30 anos de idade pode contratar um seguro por um período de 50 anos, ou para período mais longo é recomendado outro produto que não seja o Foco. Então, no nosso caso aqui, o meu período máximo de contratação para o Foco é de 30 anos. Né? Então, nesse caso, ele tem 30 anos, o seguro dele iria até os 60. E aí depois cessa, porque a gente não conseguiria renovar por mais 5 anos, né? Por mais 10 anos. Então, se ele tem intenção de ficar 50 anos realmente com o produto, o aconselhável, neste caso, é fazer o ideal. Né? Só que aí você precisa explicar para ele que o ideal, ele vai ter um reenquadramento etário. Muitas vezes, quando ele tiver aí 80 anos de idade, o produto ideal ele não vai conseguir manter, porque o custo talvez fique alto para ele, né? Aqui na própria simulação, ele já abre 3 opções. Eu não sei se aparecem aí as opções que estão aparecendo para mim, se aparece para vocês. Prazo de pagamento, 10, 15, 20 ou 30 anos. Tá vendo? Já na cotação já aparece. Se você quer contratar por 10, por 15, por 20 ou por 30. Aí já respondendo essa questão, é o que você falou. Ele quer ter um seguro por um prazo maior do que 30 anos. Então nós vamos lá para o Mint Vital. O ideal, nesse caso, como ele quer ter um prazo mais... O Vital atende também. O Vital. Você tem a parte do resgate. Isso. Vitalícia, que ele vai pagar por um determinado período, ou ele pode pagar por um período vitalício, apesar que a gente vai entrar lá, né? Estou entrando agora. Vou entrar agora. Então, a gente viu aqui a possibilidade de ter o ideal, pagando R$ 89,45, mas aí vai ter esse reenquadramento aqui anual, né? Todo ano vai ficar um pouquinho mais caro pela idade e também pela atualização monetária, esse aqui, no produto tradicional. No Foco, a gente viu que pode contratar por alguns períodos aqui, 10, 15, 20, 30 anos, um seguro temporário que tem data para acabar. Eu brinco que tem prazo de validade. Isso, tem prazo de validade. O pessoal, os corretores que eu venho atendendo, eles acabam assim, até conseguindo agora ver o conceito do Foco. Eu falo assim, não é o termo correto, mas como é mais fácil para vocês impactar, ele tem prazo de validade, no máximo de 30 anos, porque ele realmente entra dentro de um planejamento financeiro para o cliente. O ideal é a casa própria e o Foco é a casa alugada. Também, você é um contrato determinado aquele contrato que vai... Eu diria o seguinte, o ideal e o Foco são casas alugadas. Casa própria é o Vital. Porque eu estou comprando e ninguém me tira. Sim. Né? A casa alugada é como se eu alugasse uma casa e falar assim, vou morar aqui por 30 anos. Daqui a 30 anos eu vou procurar outra casa para morar, o Foco. No ideal, todo ano eu vou ter que pagar meu aluguel para continuar morando lá. Se eu, num determinado ano, parar de pagar, sou despejado. Verdade. Não é? Então, o ideal também é uma casa de aluguel. Verdade. O Vital é que é uma casa própria, que eu pago o financiamento. Quando eu terminar o financiamento, eu decido se eu quero morar naquela casa até o final da minha vida. Para minha cobertura vitalícia. Ou se eu quero revender aquela casa, porque eu já não preciso mais morar dentro dela. E resgatar o saldo, revendê-la. Seria o valor da venda. Exatamente. Então, aí eu vou chegar no Vital. Agora vamos lá no Vital. Lembrando que, né, no Foco, cumprindo até metade do prazo, limitado a 50 anos de idade,
eu posso transformar o produto foco, que é um temporário, num produto vitalício, que é esse que nós vamos fazer agora. Um grande diferencial, tá, pessoal? Aqui, quando a gente fala de fazer a mudança de seguro, a gente tem o congelamento do risco. Ah, legal. Não tem DPS. Isso é muito importante, porque hoje o PERS está com uma situação, uma declaração pessoal de saúde boa. Daqui 10 anos, ele veio a ser diagnosticado com algum tipo de doença, que, em tese, a seguradora não aceitaria por maneiras normais, se a gente fazer um vitalício. Sim. Só que como você tem hoje um foco, e está dentro do período para você fazer a mudança de seguro, eu, no PERS, vou conseguir fazer a minha pólice finalmente pelo produto vital, onde eu não vou precisar preencher uma nova declaração, independente do problema que eu tenho de saúde. Muito interessante isso, hein? Quer dizer que algumas coisas podem mudar no meio do caminho e o cliente também pode mudar. Exatamente. Interessante isso. Vamos lá. Ó, já estou preenchendo aqui o Vital, o caminho é o mesmo lá, cotações, nova. Aí eu venho aqui, coloco o nome da cliente. Aqui já aparece, ó, o Mint Vital para corretores e produtores. E aí o corretor pode contratar esse produto em condições especiais, assim como profissionais da área da saúde. Se não é corretor nem profissional da área da saúde, vai no tradicional ali, seguro de vida individual, que vai ser tratado como qualquer outra profissão. Aqui, profissional da CPF, nós vamos repetir o seu. 413-596-93807. Beleza, só para simulação. Não fumante. Data de nascimento. 19/9/98. 19/9/98. Sexo feminino. Cristiano. @ Corretora Freitas. Corretora Freitas e Rodrigues.com.br 11 98307 1050. Beleza. Aqui no ideal, vocês já vão ver que algumas coisas vão mudar um pouquinho. Né? Vamos lá, eu vou colocar o corretor. Já era as outras. Vamos colocar também uma estimativa de renda. Vou colocar qualquer uma aleatória. Opa. Vermelha. Gravar. Aqui a gente já vai para a parte da cotação. Vamos nas coberturas. E aqui vocês já vão ver duas coisas que não tinha no ideal. E que aqui a gente vai encontrar. Então, olha só. Aqui, a cobertura morte vitalícia significa que essa cobertura, você contratou hoje, você vai ter esta cobertura por toda a sua vida. Tá? Por isso é cobertura vitalícia. Não tem reenquadramento anual, não tem renovação, porque é um seguro vitalício, não tem renovação. E você vai pagar pelo prazo que você escolher. Eu quero escolher pagar por 10 anos, eu quero pagar por 15, eu quero pagar por 20, eu quero pagar por 30 anos. Ou, eu quero, em vez de falar o período que eu quero pagar, eu falo a idade. Eu quero pagar até completar 60 anos de idade, até completar 65, até completar 70 anos, até completar 75 anos, ou eu quero pagar vitalício. Enquanto eu estiver vivo, eu estou pagando. É claro que quanto menor o prazo, mais caro vai ficar. Porque, imagina, um financiamento, se você fosse fazer um financiamento, falar assim, eu quero quitar meu apartamento em 5 anos, é muito mais caro do que se eu falar que eu quero quitar em 20 anos. Em 20 anos vai ser suaves prestações, mas vai ser 20 anos pagando. Agora, não, eu quero ter um compromisso só por 5 anos. É claro que vai concentrar o pagamento tudo naquele período. Então, 10 anos é o prazo que vai ficar mais caro. O que vai ficar mais barato é o vitalício, é o pagamento vitalício. Não vou pegar nem o mais barato, nem o mais caro. Eu vou pegar um que é bem competitivo, que é o prazo de 20 anos. Né? O prazo de 20 anos no Mint tem uma taxa muito boa. Significa que aqui eu estou dizendo para o cliente, você vai pagar o seu seguro por 20 anos, mas daqui a 20 anos, você não precisa mais pagar por essa cobertura e você vai tê-la
vitaliciamente, por toda a vida. Perfeito. Até interessante isso que o professor falou, porque isso não é oferta, pedido além da UNIT, né? São os próprios corretores que falam que realmente a nossa taxa para 20 anos é uma das melhores com os principais players que nós temos para produto resgatável. Tá? A gente não perde. Eu até, um tempo atrás, eu tive uma situação com a Marcinha, da MKM, que a gente estava negociando e ela comentou alguma coisa de 10 anos. Que aí eu simplesmente fui bem transparente com ela e falei, Márcia, 10 anos para a gente vai perder. A nossa taxa era bem alta. Então, é tentar realmente fazer um planejamento financeiro com esse cliente para mostrar para ele que 20 anos acaba sendo mais interessante do que os 10, para a gente conseguir ficar dentro do pago, né? Porque a gente já conhece as taxas da seguradora, a gente sabe que a taxa acaba sendo melhor para um determinado período ou para outro. Toda seguradora vai ter sempre, olha, aqui se você pegar nessa idade, especificamente, dessa profissão, vai ficar mais barato. A gente já sabe, já tem as artimanhas aqui. Vamos colocar aqui R$1.000 de diária por internação hospitalar, também com 5 diárias, e vou colocar aqui o jazigo, vamos colocar quanto? Põe 100 mil igual no foco? Sim, 100 mil, porque a gente viu que é barato, né? Beleza. Então, olha só, eu coloquei 20 mil vitalício, 20 anos, com pagamento durante 20 anos, cobertura vitalícia, 200 mil. Coloquei o funeral 10 mil, também vitalício, com pagamento por 20 anos. E coloquei a cobertura de morte temporária. Percebam que aqui, em vez de colocar morte acidental, eu coloquei morte temporária por 20 anos. Eu coloco pagamento por 20 anos, com cobertura por 20 anos, R$200 mil. Significa que durante 20 anos, a pessoa tem cobertura de 400 mil em caso de morte natural ou acidental. E daqui a 20 anos, essa cobertura de morte temporária acaba e a outra de 200 mil continua vitaliciamente. Então, acaba sendo bem interessante. Calcular, vamos ver. Para quem tem filho, né? Para quem tem filho, que é pequeno. Então, até a maioridade do filho tá ali, tem uma cobertura maior. Depois que o filho já completou 20 e poucos anos, começa a ter a sua independência, talvez a pessoa já não precise mais de um seguro de 400 mil. Por isso, esse mix de temporário com vitalício acaba sendo bem interessante, né? Trabalhar isso mesmo. Eu acho que é um produto bem flexível mesmo, bem legal esse aqui. Vamos lá, está calculando. Está demorando um pouquinho para calcular. Deixa eu ver, a internet está boa. Beleza. Vocês vão ver que é um produto mais caro. Está aqui, ó. R$374 por mês. Mas é outro produto, com outras características. Porque nós estamos falando que R$200 mil é a cobertura que ele vai mantê-la como vitalícia, se for a opção dele. Certo. Ou que ele vai poder, daqui 3 anos, né, se ele quiser, porque o contrato permite, ele fazer o resgate. Resgate. Vou mostrar a curva de resgate aqui para quem não conhece. Até antes de você mostrar, sim, um negócio bem bacana, que eu tenho alguns corretores que eles são ex-planners e eles estão fazendo da seguinte maneira, quando eles apresentam um planejamento financeiro para o seu cliente. Ao invés de eles fazerem tudo na pólice vital, que a gente fez agora neste exemplo, sim, ele acaba contratando para o cliente. Ele faz a pólice vitalícia, normal, a primeira cobertura, para 20 anos, que nem você fez. Sim. E ao invés dele jogar os riders aí, temporários, temporários, perdão, na própria cobertura vital, perdão, ele faz um foco. Faz 2 produtos. Por que ele faz no legal. foco? Exato. Por que ele faz no foco? Justamente isso que o Cris comentou. E que você falou também com relação ao longo dos anos, meu filho cresceu, ele já não precisa mais ter um capital deste valor para cobertura temporária. O que ele pode fazer? Eu vou trabalhar, eu não quero deixar de ter esse capital segurado. Só que eu vou jogar uma parte do que eu tinha feito do temporário para o meu vital. Muito bom. E aí ele faz a mudança de seguro. Dá para mudar parcialmente, né, o temporário. Sim. Lembrando que quando a gente fala parcialmente, a cobertura mínima é de 100 mil, né? Então tem 200 mil lá no produto foco. Daqui a 5 anos, fala assim, olha, não quero mais os 200 mil no foco, eu quero manter 100 mil no produto foco temporário e os outros 100 mil eu quero passar para o vitalício.
e eu passo a ter 100 mil de temporário e 100 mil de vitalício. Lembrando que tem que respeitar pelo menos o mínimo de 100 mil. Perfeito. E aí, por que ele faz isso? Ele congelou a pólice do cliente. Muito legal. Ele vai poder fazer essa migração, essa mudança de seguro, sem ter que fazer uma nova declaração. E estou dando 100 mil reais a mais para este cliente, para ele, que ele pode resgatar se ele quiser ou deixar. Imagina que hoje o cliente fez um seguro temporário, o foco, de 20 anos. Daqui a 5 anos, ele descobre uma diabetes, sei lá. Ele fala assim, caramba, e eu só tenho mais 15 anos de seguro, talvez eu nem consiga fazer outro, porque agora eu tenho diabetes, porque eu tenho alguma outra doença, sei lá. Ah, eu não posso manter esse seguro só por 15 anos. Eu vou ter que transformar ele em vitalício. Então, eu congelo o risco, é isso, né? Mantenho, não tem nova declaração de saúde, e transfiro, desde que respeito essa regra de 100 mil como cobertura mínima, posso transferir para um produto vitalício, aí eu falo, beleza, agora estou segurado por toda a minha vida. Exato. Acaba sendo interessante, né? Legal. Olha só. Pessoal, para vocês aí, coloca no chat para gente. Se tiverem dúvida, pode perguntar aqui, pessoal. Ó, aqui, ó, vou mostrar a simulação, a evolução da acumulação aqui, ó. Agora sim, Renato, em que momento entra o resgate? Em que momento entra o resgate? Vamos lá. Aqui nessa simulação, a gente já tem uma ideia de que nos 2 primeiros anos não tem saldo suficiente para ser resgatado. Tá vendo aqui, ó? Nos 2 primeiros anos, a cliente vai ter pago o equivalente a 7 mil reais nesse cálculo, pela cobertura de 200 mil, mas ela ainda não tem direito a resgate, nem a saldamento, nem a benefício prolongado, somente a partir do 3º ano, né? Então, vamos supor que ela vai pagar por 10 anos, vai. Ela chega aos 33 anos e fala assim, olha, já faz 10 anos que eu estou pagando. Minha cobertura é de 200 mil. Ah, paguei 38 mil reais pelas coberturas que são capitalizadas, ou seja, que são resgatáveis. Que eu quero? Quero manter o meu seguro, continuar pagando, ou agora já fazem 10 anos que eu paguei 38.690. Quero resgatar. Ou seja, quero vender a minha casa, né? Como se os 200 mil fosse a casa, pegando a analogia do Cristiano, se eu tivesse uma casa de 200 mil e eu tivesse pago o equivalente a 38 mil por ela, e eu falasse assim, olha, vou revender, ou vou resgatar parte do que paguei. Quanto que eu posso resgatar? Daqui a 10 anos eu posso resgatar 32.577. Ué, mas, poxa, eu vou resgatar menos do que eu paguei? Sim, porque tem a parte do risco. Né? Não vamos lembrar, não vamos confundir com investimento. Você pode estar investindo na proteção da sua família, mas isso não é um investimento, que você coloca um dinheiro que vai rentabilizar e você vai pegar mais do que você pagou. Até porque um investimento não indeniza em caso de morte, de invalidez, de doença. O investimento você só vai poder resgatar o quanto você acumulou. Aqui não, nós estamos falando de um produto misto, que tem componentes de risco e tem componentes de acumulação. Vamos supor que daqui a 10 anos eu decidi parar de pagar. Eu posso fazer o saldamento da minha apólice, ou seja, manter a minha cobertura, que ela pode ser reduzida para 117 mil, ou eu posso manter os 200 mil por mais 32 anos e 11 meses. É isso, não é, Luca? Eu posso ter as duas opções, tanto de saldamento quanto do seguro prolongado, no caso da interrupção dos pagamentos e do não resgate. Tá? Então, olha só quantas opções eu tenho nesse produto. Eu tenho a cobertura, se alguma coisa acontecer comigo, eu tenho todas aquelas coberturas. Se eu parar de pagar, eu posso manter as minhas coberturas aqui por um determinado tempo, né? No caso do seguro benefício prolongado, ou eu posso manter uma cobertura reduzida até o final do prazo, né? Ou ainda, em uma outra hipótese, resgatar parte do que eu paguei nesse período, né? Ou não, ou falar, não, vou continuar pagando até o final de 20 anos, que era o que eu estava imaginando. Legal, cheguei nos 20 anos, terminei de pagar, olha, a partir do 21º ano, 0, já não pago mais nada pelo seguro,
continuo com a cobertura de 200 mil. Se eu quiser resgatar, tudo bem, eu resgato lá 75 mil, ou então eu mantenho vitaliciamente o meu benefício total, e aqui ele já está considerando 210 mil, porque ele considera os 200 mil de morte, mais os 10 mil de funeral, ou seja, você passa a ter direito ao benefício total. Se você viver até os seus 120 anos, esses 210 mil vão estar sendo ali atualizados, e eu não vou precisar pagar mais nada, porque eu já quitei o meu seguro ao final de 20 anos. As outras coberturas encerram, né? O que era temporário por 20 anos acabou, e aqui eu continuo com a cobertura de 200 mil, mais os 10 mil para caso de morte natural ou acidental. Muito boa dica aí que você deu, Lupa, e acho que é uma boa mesmo, de repente, fazer aqui só a cobertura vitalícia, né? Que aqui, no caso, custaria R$307, e poderia fazer a parte também uma cobertura, um seguro temporário no foco, tendo 2 seguros diferentes. Para o cliente vai ser interessante, porque depois ele pode mudar de foco para vital quando ele quiser, e para o corretor também é interessante, porque tem 2 produções, duas propostas concorrendo às campanhas da Umint, tudo mais, para o corretor acaba sendo muito mais produtivo. Olha só, gente. A gente conseguiu aqui, nessa 1 hora praticamente, fazer as simulações dos 3 produtos Umint: Ideal, Foco e Vital. Lembrando que está aqui o Ideal, seguro tradicional, está aqui, com reenquadramento anual nesses percentuais aqui, né? Declaração de saúde, tudo certinho, e renovação anual. Aqui no foco, o produto temporário. Aqui a gente calculou temporário por 30 anos, com a vantagem de poder, até metade do prazo, limitado a 50 anos de idade, poder transformar ele num vitalício, total ou parcial, limitando mínimo de 100 mil de cobertura, ou o produto vitalício com a opção de resgate. Dos 3, é o único que possibilita resgate. O Ideal não tem resgate, o Foco também não tem resgate, só se transformar em vitalício. E aqui o vitalício, a cobertura que você possibilita ao seu cliente resgatar parte ou boa parte do que ele pagou, de acordo com essa coluna aqui, valor de resgate. Você consegue acompanhar a evolução da reserva dele. Então, vocês percebem aqui que a gente tem uma gama de produtos bem interessante nos produtos Umint. Agora, a pergunta que não quer calar, né? Dá para ganhar dinheiro vendendo esses 3 produtos, Lupa? Dá para ganhar muito dinheiro, né? Até antes de responder essa pergunta muito boa, vale ressaltar, né, que o produto Foco e o produto Vital, eles são prêmio nivelado. Então, você não terá, ao longo dos anos, uma alteração muito grande com relação ao que diz ao pagamento mensal desse seguro, desse planejamento financeiro. Então, às vezes, você fala que a gente se deparou com o Vital, que é de R$307 ali na cobertura básica, mais as coberturas temporárias ficou 350, não lembro agora. Se vocês fazem a conta disso no plano ideal ao longo dos anos, provavelmente esse cliente vai pagar a mesma coisa. Um plano que tem reenquadramento etário, que não tem possibilidade de resgate, e aí você não tem uma cobertura vitalícia também. Então, se você consegue mostrar isso para o cliente, você tende a estar trazendo ele para o foco ou para o vital. Tá? E aí, respondendo a pergunta do professor, sim, a gente consegue ganhar muito dinheiro aqui no Umint. Nós temos 2 campanhas que vocês aí sabem melhor do que eu como que funciona. Estou vendo aqui alguns rostinhos que já receberam aí. A campanha do Emitiu ganhou, a campanha do Vendeu ganhou. Estamos agora, começo de novembro, mais 2 meses para a gente conseguir aí fechar dezembro com chave de ouro, que nem eu comentei no começo, batendo pelo menos 12 mil de PA. Se você faz um produto, o Vital, esse do enfermeiro aí, professor, se você puder colocar lá quanto que deu de prêmio mensal,
por favor. De qual? Vital. Do Vital? Se o Cris consegue mostrar... 374. 374, a gente está falando de um PA de 4.300, nesse caso? 4.402. 4.402, né? Se o Cris consegue mostrar para cliente, né, e ela entender essa necessidade desse produto resgatado, a gente está dizendo que fora a produção que ele já fez nesse quadrimestre, né, de agosto para frente, ou setembro, né, setembro para frente, ele já está mais perto dos 12 mil de PA, é um produto que ajuda muito. Então, sim, vocês têm possibilidade de ganhar dinheiro com a Mint bem demais. Muito bom, Lupa. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, se quiserem colocar alguma questão aqui, podem colocar sobre os produtos. E algumas questões acabam surgindo, né? Por exemplo, como é que eu chego nos clientes que têm perfil para esses tipos de produto, né? Quais os canais a gente pode utilizar para abordar clientes desse perfil, né? E por isso eu convidei o Marcão para vir falar hoje. Eu vou até abrir outro link. Eu vou só encerrar aqui essa primeira parte do nosso treinamento dos produtos Omint, e eu vou abrir outro link de gravação para vocês continuam aqui, tá? Eu vou iniciar outra gravação para a gente deixar 2 links separados para quem quiser assistir depois só a parte do produto, a gente ter também outro link só com a parte do treinamento de prospecção que o Marcão vai passar para a gente agora. Então, peraí, deixa eu só parar aqui, encerrar a gravação, agradecendo aqui a presença de todos vocês até agora, e a gente já vai fazer o link aqui com o Marcão para nos dar algumas dicas preciosas de prospecção para a gente chegar a clientes que têm perfil para adquirir o Ideal, o Foco e o Vital Omint. Vamos lá. Vou dar as boas-vindas aqui ao Marcão.